Olá, arteiros e arteiras, sejam bem-vindos de volta ao Não É Só Desenho Livre. Já falamos sobre as obras de arte mais caras do mundo e agora a gente vai falar das obras de arte mais famosas do mundo. Wrote them a time or two, a few that had me loving them. I took a day or two a week, I call it cuffing them. And nothing feed the ego more like people in your ear. And nothing set up people back like pride doing fear, son. A primeira obra que a gente vai ver agora é a obra Moça com Brinco de Pérola. Moça com Brinco de Pérola inspirou um filme de mesmo nome interpretado por Scarlett Johansson, que conta um pouquinho da história, meio desvirtuada, de como Vermeer, que foi o pintor da obra, criou o retrato da moça bonita com aquele brinco de pérola maravilhoso. I don't blame, I ain't mad, I heard I dream a little bigger. I guess that's how I had. Essa obra hoje é propriedade do Museu Mauritius dos Países Baixos. E ela também já foi replicada por vários outros artistas e releituras e tudo mais. E ela é um exemplo vivo do barroco, daquele período do autorretrato, do efeito de luz e sombra, do contraste e das cores vibrantes que o barroco proporcionava para os seus espectadores. A próxima obra, Uma tarde de domingo na ilha de La Grange-Jaté, pintada pelo Georges Seurat, que era um representante do pontilhismo. Essa obra pode ser considerada uma das obras mais caras já vendidas, pois ela foi vendida em 1974 por $24 mil, que hoje, inflacionados, corrigindo a moeda para os nossos dias, seriam $328 mil. Ela foi iniciada em 1884 e terminada só 2 anos depois. A medida dela, não sei dizer. Hoje ela é peça do Museu de Artes de Chicago. Pra quem não sabe, o pontilhismo era um movimento que se dedicava a pintar, fazer um desenho sem contornos, ou seja, o artista ia pintando pontinho por pontinho. Se vocês repararem na pintura, vocês vão ver que tudo ali é cheio de pontinhos, não tem um contorno, não tem um desenho definido, e sim pontinhos que formam a figura. Isso é uma técnica considerada pós-impressionista, porque os impressionistas começaram com esse tipo de trabalho sem contorno, sem definição. A próxima obra é do Pablo Picasso, que acaba enquadrando várias outras obras aqui nesse ranking, e se chama Os Três Músicos. Ela foi feita em 1921 e é uma pintura a óleo que mede 200 centímetros por 222. Ela é considerada uma das obras mais importantes do cubismo e atualmente se encontra no MoMA em Nova York, Museu de Arte Moderna de Nova York. A próxima obra, a gente também já falou aqui no vídeo do Salvador Dalí, vocês podem ver aqui em algum lugar, e é A Persistência da Memória. Sim, aquela dos relógios derretendo. Ela foi feita em 1931 e ela mede só 24 centímetros por 33, então ela é uma obra bem pequenininha. E ela foi doada anonimamente para o Museu de Arte Moderna de Nova York, ninguém sabe quem deu. E é onde ela se encontra lá até hoje. A Persistência da Memória é considerada uma das obras mais importantes do surrealismo, porque ela retrata bem a ideia da paisagem surreal e do tema aquilo que o surrealismo pregava, né? A coisa fora da realidade. Então expressa a visão do Salvador Dalí sobre a própria relatividade, da passagem do tempo e a coisa se esvaindo e tudo mais. Outra obra super famosa também, pintada pelo Picasso, foi Guernica. Guernica tem uma história bem interessante. Ela mede 349 centímetros por 776 e ela foi finalizada em 1937. A escala de cores dela é só branco, preto e cinza. Por quê? Guernica retrata a cena do bombardeio de Guernica, da cidade de Guernica na Espanha, pelo exército alemão. E é considerada até hoje uma das pinturas antiguerras mais comoventes da história da arte. Hoje a peça pode ser encontrada no Museu do Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. Vale ressaltar que o Picasso pegou o drama e o sofrimento das pessoas que estavam despreparadas para receber o bombardeio da cidade de Guernica e coloca essas pessoas e faz referência dessas figuras em outras das suas obras. Mas principalmente a questão do desespero e da correria e do drama, da mãe perdendo o filho, enfim, toda aquela confusão que o bombardeio acabou causando na cidade. A próxima obra mais famosa vocês já devem ter visto e eu também já falei aqui nesse canal, se chama O Grito, do Edvard Munch. Essa obra ela já teve 5 versões, em pintura, litografia e tudo mais. O interessante das obras do Grito é que elas já foram roubadas diversas vezes, inclusive a mão armada, e algumas vezes esses roubos acabaram estragando a obra de uma maneira que não era mais possível reparar.
A obra do grito retrata aquele grito profundo da alma da pessoa, tipo, num pânico, numa melancolia que ninguém consegue explicar e nem sentir e nem transformar em palavras, ou seja, o sentimento só sai em forma de grito. E todo o cenário da obra se transforma justamente para que, como se aquele grito estivesse ecoando por todo o resto do ambiente. Hoje o grito, uma das obras do grito, está na Galeria Nacional de Oslo, no Museu de Munique. A segunda obra mais famosa que a gente vai falar aqui, não levantem suspeitas, mas é do Van Gogh, e é A Noite Estrelada. Noite Estrelada é um dos quadros mais famosos do Van Gogh e é um dos mais bonitos, na minha humilde opinião. E é também uma das obras mais conhecidas do pintor. Van Gogh pintou ela quando ele tinha 37 anos, enquanto ele estava internado no asilo de Saint-Rémy, em 1889. Hoje, vocês podem ver A Noite Estrelada expostas no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, também. E é claro, a primeira da lista que não pode faltar, e eu acho que todo mundo conhece, mesmo quem não tem a mínima ideia do que é a arte, é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa acabou se tornando uma das obras mais famosas do mundo, principalmente por causa dos roubos que ela sofreu ao longo da história. Ela começou a ser pintada em 1513 e foi terminada somente em 1506. Para pintar ela, o Leonardo da Vinci teve que se virar do avesso, porque La Gioconda, que é a moça que está retratada no quadro Mona Lisa, era esposa de um mercador comum, ela era uma pessoa normal. Só que para distrair ela, para ela ficar paradinha na posição que o Leonardo queria pintar, ele teve que achar diversos artifícios para conseguir fazer a moça ficar parada, porque ela não conseguia se encher de contentamento e acabava às vezes estragando um pouco o trabalho do Leonardo. Vale lembrar que o Leonardo também não era uma pessoa que se focava muito no trabalho, então às vezes ele estava fazendo o retrato e saía pra fazer outras coisas. Então ele era uma pessoa totalmente assim, tipo, né? Um gênio. Leonardo contratou músicos, poetas, pessoas pra ficar entretendo a Gioconda enquanto ela tava sendo pintada. Ela aparece inclusive no filme Peabody Sherman, numa cena bem cômica dela. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu na época. Então, ela se iniciou em 1513, por volta de 1513, 1506, e só foi ser terminada em 1517. Hoje, a Mona Lisa está exposta no Louvre, e foi lá mesmo onde ela foi roubada, e ela sofreu vários ataques durante vários anos, então, por isso que acabou ocasionando a fama que ela tem hoje. Na época, ela foi vendida por 100 milhões de dólares, e ela foi selecionada como a obra de arte mais cara do mundo. Quando ela foi vendida, comprada pelo Louvre, lá em Paris, a moeda não era tão valorizada. Se a gente fosse corrigir o valor da Mona Lisa, esses 100 milhões de dólares, para os nossos dias, ela valeria 782 milhões de dólares hoje, considerada então a obra de arte mais cara do mundo. Claro que ninguém é louco de entrar no Louvre hoje para tentar roubar a Mona Lisa, e mesmo que conseguissem tal feito, eles não conseguiriam vender para ninguém, porque ninguém seria louco de comprar a Mona Lisa roubada. A Mona Lisa é a obra que tá no livro dos recordes, no Guinness, como a obra de arte mais cara do mundo, e também a mais famosa. A fila para ver a Mona Lisa dentro do Museu do Louvre é enorme, então se você quer ver ela de pertinho, tem que aguentar um pouquinho na fila lá para esperar o pessoal sair da frente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que vocês tenham ficado cada vez mais espertos, mais conhecedores do mundo da arte, e que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Lembrem-se que os vídeos saem normalmente às terças e sextas, se o tempo estiver bom, e eu espero que vocês realmente tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, compartilha com seus colegas, espalhe a palavra da arte pelo mundo, porque é vocês que ajudam a divulgar o canal. Então, deixem suas sugestões, se vocês quiserem, comentem aquilo que vocês quiserem comentar, e acho que era isso. Então, um beijo pra todos vocês. Tchau!